No meu caso, eu, sinceramente, não quero deixar um legado de coisas. Evidente que vou manter tudo isso. Evidente que vou brigar pela construção da sede da Câmara. Evidente que vou brigar pelos servidores, por todas as pessoas, por equipar a Câmara, né, que vou dar sequência e divulgação das nossas reuniões. Mas o legado que eu quero deixar, e aí os senhores vão me permitir, já que não tenho aqui um discurso preparado, navegar nos mares que eu conheço. E o mar que eu conheço é a lei, é a nossa Constituição. E a nossa Constituição, lá no seu artigo 1º, diz que a nossa República é constituída pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que é um Estado democrático e que vai se erguer sobre alguns fundamentos, entre eles a soberania nacional, a igualdade entre as pessoas, a dignidade da pessoa humana. E nós, ao elaborarmos a nossa Constituição, isso Montesquieu já fez lá na Revolução Francesa, quando propôs a tripartição de poderes, em legislativo, executivo e judiciário, ficou bem claro que a cada um desses poderes caberia uma função. E a função do legislativo é estabelecer as regras de convivência entre a sociedade. Regras que muitas vezes desagradam muitas pessoas. Ao passo que ao executivo deve, tão somente, executar as regras que são impostas aqui. E ao judiciário fazer com que essas regras sejam cumpridas. Tendo o poder coercitivo de que aquele que descumpre a regra paga um preço para a sociedade. E no parágrafo único desse mesmo artigo, nós estabelecemos o que tem de mais precioso na nossa Constituição e que é menos observado no nosso país, especialmente por nós legisladores de todo o país, quando diz que todo o poder emana do povo e será exercido através de seus representantes, que somos nós 17. Nós fomos eleitos para estabelecermos regras de conduta para a sociedade de Patos de Minas, dentro das nossas limitações e das nossas competências. E devemos assumir esse papel, muitas vezes doloroso, muitas vezes à custa de vaia, muitas vezes à custa de faixas, né, pelo desentendimento das pessoas. E aí, mestre João, o grande legado que eu quero deixar na minha passagem pela presidência dessa casa, e que para mim é um motivo de um imenso orgulho, jamais sonhei na minha vida estar aqui nesse momento. Nós precisamos inverter o péssimo hábito do brasileiro, do mineiro e do patense, de discutirmos as coisas depois das coisas prontas, de discutirmos as coisas nos bares, nos clubes, nas festas, nas reuniões de família. O que eu pretendo fazer para dar cumprimento ao que determina a Constituição, de que todo o poder efetivamente emana do povo, é tornar essa Câmara a Câmara mais participativa que os senhores verão, para que nós possamos todos juntos, dentro disso que o meu dileto amigo Sandro Anjo, vice-prefeito da nossa cidade, disse, para que todos efetivamente tenham a oportunidade de discutir e de participar, não discutir as decisões tomadas pelos nossos governantes, mas discutir quais decisões deverão tomar os nossos governantes. Esse é o nosso papel. Não simplesmente votarmos leis e jogarmos para a sociedade para que ela possa, colocando o seu juízo de valor, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Nós temos aqui representantes do CDL, representantes de outras entidades, da gloriosa Polícia Militar, que eu tenho o orgulho de ter sido professor dos dois representantes que estão aqui. E muitas vezes todos são convidados. Nós temos historicamente na nossa cidade, Duda, todos os prefeitos procuram as instituições quando das suas campanhas, pedindo apoio. E é natural que as instituições se posicionem, que apoie esse prefeito, que apoie aquele outro prefeito, que apoie o governador. Nós não tivemos ainda, no meu entendimento, o prefeito que apoiasse essas instituições depois de eleito. É o que acontece em Cascavel, em Maringá, na maioria das cidades do Paraná. Cidades que têm projetos não para o próximo Natal, mas para 2030, para 2040. E isso é um processo demorado.
Mudar essa consciência da população é um processo demorado. Uma das determinações que já dei à minha assessoria desde a eleição foi que conseguisse mecanismos de comunicação, hoje, através de internet, com todas as entidades representativas de Patos de Minas, todas as entidades da sociedade civil organizada, e todos os senhores, cada um dos senhores que representa uma entidade, vai receber semanalmente a pauta da Câmara, convidando-os a participar das discussões, convidando a participar das decisões. E as decisões cabem a cada um dos vereadores. Muitas vezes nós votamos nessa casa projetos de afogadilho que chegam 5 minutos antes da reunião, sem que muitos não tenham o menor conhecimento sobre o que esteja acontecendo. Simplesmente se vota, sob a alegação de que isso é urgente e isso é necessário. Será que é urgente? Será que é necessário? Será que não tem tempo de discussão? Será que não temos tempo de planejamento? Não serei aqui o que muitos pensam, a grande oposição ao prefeito. Não fui eleito como cão de guarda de quem quer que seja. Fui eleito representante da sociedade. E hoje fui empossado presidente do Poder Legislativo. E esse poder não é oposição a quem quer que seja. Esse poder é independente, mas deve caminhar em harmonia com o Executivo. E é isso que nós faremos aqui. Exigindo do Executivo que cumpra o seu papel. Exigindo dos meus colegas vereadores que cada um também cumpra o seu papel. E fazer um projeto de uma cidade para o futuro. Uma cidade que talvez muitos de nós não vai aproveitar, mas que a minha filha, que está aqui com apenas 15 anos, eu tenho o sonho dela aproveitar isso. Uma cidade em que todos possam participar. Uma cidade que seja uma cidade próspera, uma cidade desenvolvida, uma cidade de gente educada, uma cidade limpa e, sobretudo, uma cidade que ofereça a melhor qualidade de vida do mundo para cada um de nós cidadãos. E para isso nós precisamos de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de educação maciça e, sobretudo, gente, da participação de cada um de vocês. Antes das reuniões serem transmitidas através da MTV, o nosso plenário era frequentado por assessores, por uma pessoa ou outra, quando tem algum interesse. Eu quero que isso aqui seja frequentado e discutido por Patos de Minas. Que cada cidadão procure o vereador, procure a presidência, procure essa casa, dê a sua opinião, peça a sua participação, diga o que acha daquilo, qual a consequência que nós teremos aprovando ou rejeitando determinados projetos que nós temos aí. E depois não fiquemos simplesmente discutindo ou dando palpite anônimo em site de notícia. Essa não é a Patos de Minas que nós queremos. Essa não é a Patos de Minas pela qual eu e os meus colegas de mesa e os meus colegas vereadores vamos brigar e vamos lutar. A lei está aí para ser cumprida. A lei às vezes é doída, mas tem que ser cumprida. Nós vamos exigir isso do Executivo, vamos exigir isso das autoridades e vamos exigir isso de todo cidadão de Patos de Minas. E muitas vezes, como disse, será doída. E para isso eu vou usar de forma muito intensa a Escola do Legislativo, que é um órgão que nós temos criado aqui na Câmara Municipal, e eu pretendo, a partir do mês de fevereiro até o final do meu mandato, ter curso todos os meses, para os assessores de vereadores, para os servidores da casa, e pretendo, ao sair daqui, deixar uma Câmara que, independente de quem quer que seja o presidente que vá dirigir essa casa, essas rotinas não possam ser modificadas, porque as pessoas estão preparadas para ela. As pessoas serão concursadas para essa atividade. E também qualificar os seus vereadores. É comum nós ouvirmos da população, para ser vereador tinha que ter faculdade. Para ser vereador tem que ter voto, tem que ter representatividade. Instrução, temos assessores, cada vereador tem direito a 3. E é esse que nós vamos qualificar. É esse que vão instruir o trabalho do nosso vereador. E são essas pessoas, sobretudo os servidores efetivos dessa casa, a quem nós daremos a maior prioridade e o melhor dos treinamentos para que isso tudo possa, de fato, se tornar uma realidade efetiva. Eu quero plantar uma semente numa terra fértil, adubar,
e aguar, semear, regar isso com toda a força, com todo o carinho, para que essa semente, e é só uma sementinha que eu vou lançar, ela possa nos próximos 15 anos transformar Patos um exemplo de cidade participativa. Eu quero encerrar desejando a todos vocês e às famílias de vocês um feliz 2015, que seja um ano repleto de realizações e, sobretudo, um ano de muita participação popular. Eu vou cobrar isso de cada um de vocês, de cada uma das instituições. E quero dizer, sobretudo aos representantes de instituições que estão aqui, como Loja Maçônica, CDL, APAI, Polícia Militar e tantas outras que eu não vou nominar para não incorrer em erro. Platão, que foi filósofo grego, já disse há muitos anos atrás: o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. E isso nós não teremos em Patos de Minas. Muito obrigado e um bom dia a todos.